Dos irmãos, mas eu já ouvi, inclusive no seminário, uma resposta diferente. Mas qual foi a primeira instituição que Deus fez? A família? Exatamente. É a primeira instituição. É a instituição mais importante, porque se não tiver família, não tem igreja. Precisa da família. Famílias fortes, igrejas fortes. Uma família bem estruturada, ela é uma bênção. Principalmente para a igreja. E nessa mensagem, na mensagem de hoje, nós vamos discutir o ideal de família de acordo com o que Deus estabeleceu em sua palavra. Qual é o ideal de família que Deus estabeleceu? Com relação ao pai, que também é marido, a mãe, que também é esposa, os filhos e até mesmo os avós. Nós talvez cheguemos nos avós. É uma mensagem que eu pensei até quando eu ia pregar, pensei em pregar ela. Eu pensei, será que não é uma mensagem que era o ideal que eu pregasse ela no domingo, né? Que tem mais pessoas e tudo, mais famílias. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar no final dela e talvez eu venha pregar ela no domingo quando tiver os outros irmãos também, porque é uma mensagem muito, muito importante. O objetivo dela é encorajar que cada pessoa, cada membro da família entenda o seu papel. Qual é o seu papel na família? Qual é o objetivo de cada pessoa ali dentro do contexto familiar? Porque muitos não cumprem o seu papel. Alguns por ignorância, por não saberem, outros de propósito. Não está preocupado em cumprir o seu papel, o que ele deve ou ela deve fazer. E isso é muito importante. Mas antes de continuar, eu vou orar. Senhor, eu agradeço porque eu posso pregar a Tua Palavra, posso ensinar a Tua Palavra, que eu possa sempre fazer de acordo com a Tua vontade, nunca tirando um texto do seu contexto para um pretexto, mas que eu possa mostrar aquilo que é o ideal para o Senhor, cada participante, cada pessoa que faz parte de uma família. Eu sei que algumas pessoas assistirão essa mensagem pela internet, que o Senhor use essa mensagem para a Tua glória, para que famílias possam compreender, os membros da família possam compreender os seus papéis e possam viver de acordo com eles. Possam buscar fazer a Tua vontade e não a vontade deles. Ajuda-me, que eu também possa, Pai, pôr sempre em prática esses princípios, porque somos falhos, somos pecadores, mas se buscarmos ao Senhor, buscarmos andar com o Senhor, nós temos a possibilidade, nós conseguiremos cumprir esses papéis. Abençoa, Pai, eu te peço mais uma vez, cada um que está aqui. Quem está aqui é porque era para estar aqui. Aqueles que não estão, o Senhor sabe os seus motivos. Abençoa-nos, eu te peço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias, é uma mensagem temática. Então, nós vamos abrir agora as Bíblias em Gênesis capítulo 18. Porque esse é só o versículo que vai dar o pontapé inicial na mensagem. Gênesis 18, nós vamos tratar vários outros versículos. Abram suas Bíblias em Gênesis 18, verso 19. Gênesis 18, verso 19. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque eu o tenho conhecido. Aqui Deus falando de Abraão. E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão teve um relacionamento maravilhoso com Deus, tanto que ele é chamado de amigo de Deus. Deus o chama assim, o amigo de Deus. E esse relacionamento de Abraão, ele foi baseado na fé dele em Deus, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E um dos aspectos da vida de Abraão era o seu relacionamento com a sua família. Nós, se formos ler ali, eu sei que todos que estão aqui
conhecem a história de Abraão sabem como ele lidou com a sua família. Ele não era um homem perfeito, mas ele sim fez coisas corretas, tanto é que o próprio Deus aqui no verso 19 diz: eu e sei que ele há de ordenar. Deus sabia que ele iria cumprir aquilo que ele mandou. Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Deus comenta sobre esse relacionamento nesse versículo. E Abraão foi fiel a Deus nesses papéis familiares. Ele foi fiel. E Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele também, com os nossos papéis familiares, com as nossas obrigações familiares. 2 Pedro 1,3 vai dizer: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ou seja, a Bíblia ela é totalmente suficiente para suprir qualquer necessidade particular que nós tenhamos. E isso inclui como vivemos os nossos relacionamentos com a nossa família. Ela abrange todos os aspectos de cada membro da família. Ela vai falar exatamente como cada membro, o pai, o marido, a mãe, a esposa, os filhos e até mesmo os avós, como devem agir com relação à família. E é isso que nós vamos tratar essa noite. A família ideal de Deus envolve o papel bem executado por cada integrante. O papel bem executado por cada integrante. Essa é a família ideal de Deus. Nós vamos começar com quem? Com o chefe da família, com o pai, que é marido também, mas nós vamos começar com o seu papel de pai. O dicionário define a palavra pai como um homem que gerou um filho, um homem. Pai, a Bíblia diz que é um homem que gerou um filho. Um homem, se eu não estou enganado, é XX, certo? XY, XX é a mulher, eu inverti. XY, um homem. Esse é, às vezes a gente inverte. O pai. Mas ser pai é só isso? É só gerar? Como a Bíblia define como deve ser um pai, Efésios 6,4 vai dizer: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Colossenses 3,21 vai dizer: vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Você vê que ele repete 2 vezes essa orientação de não irritar, de não provocar a ira dos filhos. Por que ele repete? Por que ele repete isso? 2 vezes. E se eu não estou enganado, em outro texto também vou falar sobre isso. Porque nós, pais, como homens, líderes da família, muitas vezes, temos a tendência de não aceitar ou até mesmo sermos orgulhosos, de impormos a nossa vontade aos nossos filhos, e muitas vezes nós não refletimos se elas são vontades justas, se são vontades bíblicas, se é da vontade de Deus que aquilo seja daquela forma. E a Bíblia é muito clara, porque isso desanima o filho. Pelo contrário, Efésios fala qual deve ser o foco principal do pai: criar na doutrina e admoestação do Senhor. E quando eu falo doutrina, não estou falando de teologia sistemática, que aquela aula bem rebuscada, bem complexa, assim, com todos os princípios e tudo. Mas a doutrina básica, salvação pela fé, Cristo morreu pelos nossos pecados, o andar com Deus diário, isso é doutrina. É mostrar que há um Deus, um único Deus, mas que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Pai enviou o seu Filho, e quando você, meu filho, minha filha, crê em Cristo, você vai ter o Espírito Santo que vai te guiar por onde você precisa, que vai iluminar você para compreender a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Nós temos que criar os nossos filhos na doutrina e admoestação. Um dos grandes males da igreja hoje é que os pais não fazem isso. Eles não perguntam, eles não chegam para o filho: filho, filha, como foi o devocional hoje? Era sobre o quê?
O que Deus falou com você através do devocional? E a sua leitura bíblica? Como Deus falou com você através da leitura bíblica? E aí, às vezes, eles vão falar, e aí é onde o pai entra em ação e fala, olha, quando ele está falando sobre isso, por exemplo, sobre obedecer pai e mãe, a gente vai tratar sobre os filhos mais para frente, é porque Deus quer que nós comecemos obedecendo o nosso pai na carne, porque se eu não obedeço meu pai na carne, que eu estou vendo como é que eu vou obedecer o pai que eu não vejo. Isso é um princípio básico. E isso é importante para nós pais incutirmos na cabeça, no coração dos nossos filhos. Então, nós não podemos irritá-los, provocar a ira, fazer com que eles se enervem. Eu não estou dizendo não repreender. Entenda bem isso. Mas eu tenho que sempre pensar o seguinte: o que eu estou pedindo da minha filha, no meu caso, das minhas filhas, é algo que eu gosto ou é algo que a Bíblia ensina? Há uma diferença. Porque se é algo que eu gosto, sou eu quem gosto. Eu sei que eu posso dar o meu exemplo só, porque assim eu não ofendo ninguém. E não parece que eu estou falando para alguém, mas eu posso dar o meu exemplo do meu contexto familiar anterior, onde meus pais, eles tinham uma forma de ver a vida. Minha mãe e meu pai diziam assim, por exemplo, se eu ia tratar alguma coisa com uma pessoa, eles não gostavam que falasse por telefone, tinha que ser só pessoalmente. Eu disse, mas não dá, às vezes não dá pessoalmente. Não, é só pessoalmente, tem que ser cara a cara. Nem tudo dá para ser cara a cara. Principalmente nos dias atuais, não é verdade? Você vai resolver certas coisas, é live, né? Você vai fazer uma live, você vai conversar com a pessoa ali, mas nem sempre dá para estar presente. É só um exemplo. Era algo que eles tinham essa mania, essa forma de pensar. Uma outra forma que eles tinham, por exemplo, não importava o que o patrão fizesse, jamais coloque um patrão na justiça. Eu concordo até certo ponto. Em que sentido? Primeiro, o crente não põe outro crente na justiça. O crente trata as coisas na igreja. É o que a Bíblia ensina. Claro que a Bíblia também ensina que devemos obedecer às leis do país. Dependendo do que for que aconteça, é óbvio que você tem que tratar sim na justiça. Você tem que tratar coisas, principalmente leis quebradas, leis que eu não vou mencionar aqui agora, mas coisas mais sérias. Mas é só um exemplo que eles pensavam, olha, eu nunca coloquei patrão nenhum na justiça. Até por causa desse ensinamento. Eu trouxe comigo esse ensinamento, eu nunca fiz isso. E olha que eu já teve patrão que aprontou comigo, que ficou devendo bastante. Mas eu deixei para lá principalmente pelo testemunho, né? Para não ver, esse crente aí que veio e está me colocando na justiça e tudo. Então, mas não é algo bíblico, é simplesmente um costume. Então, nós temos que fazer a separação. É algo que eu gosto, é o meu princípio de vida que eu quero que minhas filhas sigam, ou é algo que a Bíblia ensina? Se for algo que a Bíblia ensina, eu tenho que ser enfático nisso. Mas se não é algo que a Bíblia ensina, será que meu filho ou minha filha vai ter a forma de pensar? Vai ter a forma de... Ele cresce, elas vão crescer, elas vão chegar na idade adulta, onde, enquanto eu estiver debaixo do meu teto, vão seguir as minhas regras. Mas quando saírem debaixo do meu teto, o que vai acontecer? Elas vão fazer aquilo que elas acharem por bem. E eu espero que elas sigam a Deus e sigam aquilo que elas foram ensinadas. Então, pai, isso me colocando, né, os que estiverem assistindo pela internet, que forem assistir, primeiramente, anime seu filho e sua filha, apoie. Não os desencoraje sendo negativo, encorajem suas esperanças e sonhos. O que eu quero dizer com isso? Porque você tem que dizer para o seu filho que ele é pecador. Não é disso que eu estou falando. Mas já viu aqueles pais que têm mania de dizer assim, quando o filho não consegue fazer alguma coisa, uma conta, filho, fala, você é burro, hein? Não presta para nada. Você coloca, é algo que eu falo por experiência própria, machuca.
e fica lá dentro, e você começa até a duvidar de si mesmo depois, quando você está no mercado de trabalho, você sempre pensa, será que eu vou conseguir mesmo? Porque você fica com aquilo no seu coração e na sua cabeça, e machuca profundamente. Claro, eu não guardo nenhuma mágoa, rancor do meu pai, da minha mãe, principalmente do meu pai, mas ele falava isso para mim. Rapaz, tu é burro, hein? Ou tu é indeciso. E aí, hoje eu tento fazer diferente. Tem uma das minhas filhas que tudo ela pede opinião. O que eu faço? Isso ou isso? Escolho isso ou aquilo. Você tem que decidir. E aí eu digo, o que você precisa? Você precisa tomar um rumo. Então, ao invés de eu dizer, você é assim, assado. Não, filha, olha, escolha você. Qual você prefere mais agora? Esse? Então escolhe esse. Então, não é você não está preferindo? Tome a decisão por si só. Então, é diferente. Você tem que apoiar. Quando eu era garoto, eu falava assim, até hoje eu gosto de física e de ciências. E eu falava, eu quero ser cientista. Deus tinha um propósito, talvez por isso Deus permitiu que isso ele trouxe para a glória dele e me trouxe para o ministério. Mas meu pai falava, você é bom demais para ser cientista. Você não gosta muito de estudar e não sei o que, não sei o que. Eu acabei abandonando a ideia. Mas até hoje eu gosto demais de física, eu gosto mais de ciências. Se conversar com a minha esposa sobre as coisas que eu leio e estudo sobre isso, eu gosto. Mas foi algo que foi desencorajado. Glória a Deus que hoje eu sou pastor, é melhor do que ser cientista, melhor do que qualquer coisa para mim, do que ter qualquer profissão no mundo. Então, a gente precisa, como pais, incentivar os nossos filhos com sabedoria. Nós temos também que admoestar eles. Hebreus 12, 9 e 10 vai dizer, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós precisamos admoestar os nossos filhos, e como eu acabei de falar, a gente faz como o melhor a gente acredita ser. Eu tento trazer sempre princípios bíblicos, mas nós temos esse dever e essa obrigação. E o interessante é que esse versículo ele coloca como maior importância a sujeição a Deus. E eu vivo falando isso para minhas filhas. Eu falei recentemente para uma delas, filha, entre eu e Deus, sempre escolha Deus. Se eu um dia pirar da minha cabeça e falar ou fizer besteira e coisa errada, não fique do meu lado, fique do lado de Deus. Faça o que Deus quer que seja feito, porque eu sempre vou ficar do lado de Deus também. Eu amo profundamente minhas filhas, mas elas sabem que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na minha vida e na vida delas também. E isso todo pai tem que incutir na cabeça dos filhos. Deus em primeiro lugar. Deus deve ter a primazia. Deus sempre tem que ser reverenciado. Ele é mais importante. Tanto que ele fala, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Muito mais. Porque um dia vamos morrer, essa família vai se desfazer. Mas o Espírito não. Deus é eterno. Então a gente deve reverenciar muito mais a Deus. Então nós devemos animar os nossos filhos, nós devemos como pais admoestá-los, não irritando eles, não provocando a ira, e sempre no Senhor, sempre tendo cuidado de admoestá-los com a palavra de Deus. E quais são essas implicações para nós, pais? Compromisso. Nós temos que ter compromisso, temos que ter palavra. Se eu prometo algo para minhas filhas, eu tenho que cumprir. Se você promete algo, você deve cumprir. Porque se você não cumpre, fica a sementinha da desconfiança no coração do filho. Sabe, eu não posso confiar no meu pai, porque meu pai não cumpre. Ele não faz. Ele fala que vai fazer, mas não faz. Eu sei que às vezes pode acontecer coisas que vão ser difíceis, mas ainda assim a gente tem que ter uma boa justificativa para dizer, filha, filho,
não pude fazer isso, mas olha, algo aconteceu que me impossibilitou. Seja dinheiro, seja um problema. E aí é onde a gente vai tentar cumprir aquilo. Mas procure ao máximo, sempre cumpra com a sua palavra. Ame. Amor envolve ternura, não só dureza. Eu vim de um lugar onde os homens agem como no Velho Oeste. Os homens são casca grossa. É do tipo assim, se vira. Você precisa de algo? Corre atrás. Dá teus pulos. Você não nasceu quadrado? Vai. Mas a gente precisa entender que a gente precisa demonstrar amor pelos nossos filhos. Eles precisam ver que eles são amados. Que você se importa com eles. Não é só na dureza. A dureza, sim, devemos ser firmes. Mas é uma firmeza amorosa. Uma firmeza que demonstre aos nossos filhos que a gente só quer que eles façam o que é certo, mas que ainda assim nós os amamos. Nós temos que ter cuidado, pais, com eles. Que tipo de cuidado? Com as armadilhas do mundo. Internet, as telas, né? O que seu filho, sua filha está vendo? Eu sei que aqui nós não temos muito, a não ser eu aqui, mas aqueles que vão assistir ali tem. Eu sei que vai ter pessoas que têm filhos pequenos. Preste atenção nos amigos dos seus filhos, mesmo adolescentes, jovens, adultos, preste atenção. Quem são os amigos dos seus filhos? Nisso eu louvo meu pai. Meu pai, quando ele descobriu que eu tinha alguns amigos que não eram lá flor que se cheira, ele disse, você não vai mais andar com eles. Mas são meus amigos, pai, eu não vou fazer nada, o senhor sabe que eu sempre fui sério. Não, você não vai andar. E não deixou. E hoje eu agradeço ele por isso. Eu louvo a Deus pela firmeza que meu pai teve com isso. Quem são os amigos dos seus filhos? Os seus filhos, o que eles estão vendo na internet? Tenha cuidado deles, pai. Devoção. Devoção pelos filhos. Ah, eu vou adorar meus filhos. Não, você não vai adorar. Mas você tem que prestar atenção às necessidades deles. As minhas filhas falam, toda noite eu dou uma maçã para elas, né? Eu corto uma maçã para elas. E quando eu não posso cortar ou acontece alguma coisa, eu digo, filha, hoje o papai não pode cortar. Não, papai, esse é seu gesto de amor. É o gesto de amor. Aí eu posso estar me arrastando, às vezes eu até peço, então corta para mim, por favor. Mas eu tenho que ir lá e cortar, é o gesto de amor. É algo que eu posso fazer. São coisas que às vezes não são grandes coisas que seus filhos querem, mas são às vezes nas pequenas coisas que demonstram esse amor, esse cuidado com eles, essa devoção, no bom sentido da palavra. Instrução, pai. Sempre aproveite as oportunidades. Já falei isso, não vou repetir tudo que eu já falei. Aproveite cada oportunidade para instruir seus filhos. E disciplina, algo que tem feito muita falta no mundo atual. A disciplina. Os pais que não têm disciplinado seus filhos. Os filhos fazem o que bem entendem. Mandam os pais. Filho não manda em pai. Filho obedece. Filho obedece. É o que a Bíblia ensina. E se for necessário a disciplina, discipline. A última vez que eu fui disciplinado pelo meu pai, eu tinha 19 anos de idade. 19. A última vez. E eu não acho ruim, não. Ele estava certo. Ele estava certo. Só que eu fui disciplinado como homem, com 19 anos. Você é homem agora, você vai apanhar como homem. E eu louvo a Deus pela vida dele por isso. A disciplina é necessária, não importa a idade. Filhos, obedeçam aos vossos pais. E aí, quando eu penso em bons pais da Bíblia, eu vou mencionar 2 aqui. Josué, capítulo 24, verso 15, um versículo muito famoso. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Todo pai tem que fazer isso. Ele tem que dizer, eu e a minha casa, nós vamos ser. Ah, pai, mas eu não quero ir para aí. Vai para a igreja, sim. Ah, pai, eu não quero não vamos fazer culto doméstico. Vamos fazer o culto doméstico, sim. Vamos cantar os hinos, vamos ler a Bíblia. Quando você sair, você faz o que você bem entender. Mas enquanto você fizer parte da minha família, da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um exemplo. Agora, o outro exemplo que eu vou falar, talvez você pense, não, mas ele não pode ser um bom exemplo de pai. O problema é que as consequências na vida dele com os filhos foi por causa de outro pecado dele, que foi Davi. Ele teve problema na família por causa do pecado dele com Batseba. Mas Davi fez duas coisas importantíssimas. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, ele aconselhou o filho dele, e isso é o que eu tenho falado. O pai tem que aconselhar o filho. Ele aconselhou, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus do teu pai. E serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que conselho que um pai pode dar? É esse. Filho, busque a Deus e busque de coração, porque se você o rejeitar, saiba que ele pode te rejeitar. A paciência de Deus tem limites. Seja de coração. E ele também intercedeu pelo seu filho. No capítulo, em 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 19. E a Salomão, meu filho, aqui ele estava orando, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Ou seja, Davi, ele aconselhou e ele intercedeu. Por que os pais deixam de interceder pelos seus filhos? Temos que orar pelos nossos filhos constantemente. Eles precisam das nossas orações. Eles precisam. Eu sabia que a minha mãe orava todo dia de madrugada por mim. E ela até mandava mensagem: filho, orei por você. Tenho orado por você. Estou orando por você. E um dia conversando com ela eu pensei, isso antes da Covid, da pandemia e tudo, eu falei, mãe, se um dia a senhora morrer, quem vai ser a guerreira de oração por mim? Já viu aquele filme Quarto de Guerra? Que tem aquela senhora que ora? E eu pensei, Senhor, levanta outra guerreira de oração por mim. Não que minha esposa, eu sei que minha esposa ora por mim. Eu sei disso. Mas era especial para mim saber que a minha mãe orava por mim todo dia de madrugada. Pais, orem pelos seus filhos. Não cessem de orar por eles, porque eles precisam. E como eu suspeitei, esse é só um ponto da mensagem. É só um ponto. E eu ainda vou falar do marido, o papel do marido, o papel da mãe, o papel da esposa, o papel dos filhos e o papel dos avós. Só que essa mensagem eu vou continuar, eu acredito que eu vou continuar no domingo. Vou começar ela de novo, essa primeira parte, vou ser um pouco mais breve, mas tentar ser um pouco mais rápido, mas aí eu vou pregar ela inteira. E que essa primeira parte tenha sido uma vez, eu sei que às vezes para nós, mas eu estou falando para mim também como pai. Às vezes as pancadas são duras, mas são pancadas com amor. É com amor que a gente prega a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu já sabia que eu não iria nem passar do primeiro ponto. Mas eu não tive pressa hoje, Senhor. Porque eu queria que o Senhor fosse honrado com a pregação da tua palavra. Não que eu não queira honrá-lo nas outras vezes, mas eu sabia da importância de pregar calmamente,
Abençoa, Senhor, cada um de nós, pais, porque somos falhos, somos pecadores. O Pai que é perfeito é o Senhor. E nós te louvamos por isso, porque sabemos que podemos chegar aos teus pés constantemente, clamando, Pai, Abba, Pai, Papai querido, nos ajuda. Me ajuda a andar com o Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar os meus inimigos, me ajuda a viver para te honrar e glorificar o teu nome. Abençoa cada pai e que possamos, Senhor, educar e ajudar os nossos filhos a andar com o Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.